Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 3 de agosto de 2024, nesse sábado da 17ª semana do Tempo Comum, viu, que celebramos Nossa Senhora também, e que Deus nos ajude a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: tu não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do julgamento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nesse sábado, nós aqui abrimos o nosso coração, atentos a essa palavra de Jesus, que nos relata. Ontem nós vimos a incredulidade dos conterrâneos de Jesus a respeito deles. Hoje a gente vê a incredulidade diante de Herodes. Viu? Jesus começa a ter fama, viu? Começa a ser falado, mas a gente sempre lembra que para Jesus eu tenho que ter fé. Não adianta nada eu conhecer muito a Bíblia, não conhecer muito a Jesus e aquilo que nós temos dos relatos de Jesus, se eu não tenho o que dizia e diz um filósofo brasileiro, se eu não tenho o órgão da fé. Viu? É preciso ter o órgão da fé, porque às vezes a pessoa não sabe ler, escrever, mas tem fé, capaz de compreender coisas da Bíblia muito mais do que muitos padres e professores e intelectuais conhece, percebe e vê e encontra. Então, o critério, nós temos uma mania que basta saber tudo. No seminário eu sempre escutava isso, né? Basta você ser intelectual, inteligente, era luta para ser doutores, títulos. Eu conheço gente que tem que ter um título atrás do outro, um doutorado para dizer que é pós-doutorado, doutor, e a pessoa não consegue às vezes lavar um prato, viu? Não consegue às vezes lavar o próprio banheiro. Então a gente vive nessa ilusão que basta conhecimento, e as nossas comunidades vivem com essa neurose também, basta formação, e aí você dá formação e não vem ninguém porque eles não estão interessados em formação, e na verdade o povo está interessado em missa e oração, né? O nosso maior público dentro da igreja, ele se reúne para missa, para missa e oração. Então a gente fica com essa ilusão de querer criar no mundo intelectuais. A gente precisa, na verdade, criar homens e mulheres de oração, de profundo conhecimento e aproximação de Deus, que possa olhar para o mundo e constatar: isso é de Deus e isso não é de Deus. O Evangelho, Herodes ouve falar de Jesus e diz que é João Batista, e faz a confissão da morte de João Batista. Ele mesmo conta: João Batista, eu mesmo mandei matá-lo. E o Evangelho vai colocando com muitos detalhes isso. Herodes é um homem de poder, mas é um homem confuso, é um homem atrapalhado, é um homem que tem medo de um
de um João Batista que não oferece perigo para ninguém, que não tem armas, que não tem soldados, que não tem um exército, que não tem arma, não tem... Então, quer dizer, mas assusta. A palavra de um homem verdadeiro, ela assusta. A palavra verdadeira sempre assusta, sempre incomoda. A dignidade, um ser humano digno e honrado, assusta muita gente. Assusta muita gente. Às vezes a gente vê certas pessoas que são rejeitadas ou não acolhidas, mas elas são autênticas. O difícil da vida hoje em dia é ser autêntico e verdadeiro. Nós somos muitas vezes falsos, nós somos mentirosos, nós somos atores e artistas. A gente vende uma ideia que muitas vezes nós não compactuamos com ela. Nós vendemos às vezes a ideia de pobreza, mas somos extremamente exigentes, somos extremamente cheios de manias, manhas e manias. E no Evangelho nós temos isso, Herodes confessando, eu mesmo mandei matar. E o estranho, porque Jesus depois vai oferecer a multiplicação dos pães, que nós conhecemos, mas João Batista, ele é o prato principal no aniversário de Herodes. Quer dizer, um cara chama as pessoas mais importantes, é a pessoa mais importante, entra uma jovenzinha, estava todo mundo bêbado, ela seduz todo mundo e ele diz, o que você quer? Te dou qualquer coisa, metade do meu reino. Quer dizer, o cara oferecer metade do reinado dele para uma mocinha, uma adolescente que está dançando, na qual ele era acusado de ter roubado a esposa do próprio irmão, Herodíades, é alguém sem juízo mesmo, estava alcoolizado, né? Mas diante disso, ela consulta a mãe pega a oportunidade, de agora é a vingança. Se eu quero num prato a cabeça de João Batista. Então o prato principal do aniversário de Herodes é a cabeça de um profeta. O que diz, você está fazendo errado, você fez mal para o seu irmão, você roubou a esposa do seu irmão. Você roubou a esposa do seu irmão. Então Herodíades pega isso e Herodes cumpre com tristeza, mas fez um juramento, agora é um homem de honra, é um bêbado que faz bobagem, agora tem que cumprir ser um homem de honra, né? Porque prometeu. Então aí João Batista perde a sua vida. Herodes também quer saber de Jesus, mas nem os conterrâneos de Jesus e nem Herodes possuem o dado da fé. Então que Deus possa nos dar a fé necessária para que a gente possa perceber a presença de Jesus no nosso meio e que nós possamos oferecer o prato do serviço, da partilha e da dedicação e não a cabeça de inocentes para agradar aniversariantes de gente poderosa. Um abraço, até mais.